Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. É fantástico, né? A cada 3 meses tem um sistema de provas. Eu mesmo eu mesmo preparei as provas para você e aí você está formado em teologia aí. Se você for bastante rápido, aproveita que esse monte de lockdown que o pessoal está fazendo e fica em casa estudando teologia. Vai ser muito bacana ter você como aluno, tá bom? Então, espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe. Uma oração à moda antiga. Primeiro livro do profeta Samuel 12, verso 23. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Senhor, fale conosco. Fale com a nossa igreja, nos ensine, pregue, meu Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero dar sequência ao que nós já estamos pregando já há mais de meses, a nossa série de despertamento espiritual. No domingo passado, o Jean, meu filho, pregou uma mensagem, eu não estava, mas eu assisti, eu e minha esposa, e impactou a mim, e eu acho que impactou a todos sobre as 6 fases de um poderoso avivamento, e foi interessante que eu preguei a mesma mensagem em São Paulo no mesmo horário, só que dessa vez ele não pegou uma mensagem minha para pregar, dessa vez eu peguei a mensagem dele. E achei que foi tremendo, e eu gostaria de dar sequência. Já tem muitas pessoas recebendo muitas respostas de Deus em suas orações, muitas pessoas sendo reavivados, despertados para orar. Nós estamos na oração da meia-noite com um projeto, um propósito por tempo indeterminado. À meia-noite ouviu-se
um clamor, saí-lhe ao encontro. Então toda a igreja, Graça Church no Brasil, em outros fora do Brasil, nós estamos orando todo dia, meia-noite, não importa quanto tempo. Tem dia que você vai orar 10 minutos, tem dia que você vai orar 15, tem dia que você vai orar meia hora, tem dia que você vai orar 5 minutos, tem dia que você vai orar 3. Estava contando que minha esposa e eu chegamos do culto, e a gente estava muito cansado, porque eu acho que foi 2 cultos, e assim, realmente, muito cansativo. A hora que deu meia-noite, o reloginho despertou, a gente dobrou o joelho para orar, e orando, terminamos a oração. Quando eu fui levantar, eu olhei para ela, ela estava morrendo de rir, ria, com a mão na boca. Eu falei, o que foi, amor? Ela, amor, a gente orou 3 minutos. E eu pensei que tinha sido um punhado. E ela ficou morrendo de vergonha. E é uma das coisas que eu vou falar aqui hoje, porque a gente não valoriza as orações rápidas. Mas as orações rápidas que são uma chave muito poderosa. Olha, as orações rápidas te livram de acidentes, orações rápidas te livram de cair na tentação, orações rápidas te ajudam ali, você vai fazer uma entrevista, alguma coisa. Nós temos que entender, oração é oração, seja ela demorada, rápida, ela ainda assim é uma oração. Bom, o texto lido de 1 Samuel 12, versículo 23, nos diz inicialmente que, em primeiro lugar, se não orarmos, nós estamos cometendo um pecado muito grave contra Deus. O profeta Samuel começa dizendo, pecaria eu contra o Senhor, deixando de orar. E eu encontro aqui, irmãos, muitos pecados que nós cometemos quando não oramos. Um deles é o pecado de Lúcifer. O pecado de dizer a Deus que você não tem que dar satisfação a Ele. Ou seja, o pecado da independência de Deus. Quem não ora, ele está assinando por sua própria conta e risco uma carta de independência. Ele está dizendo para Deus, não preciso de você. Está dizendo para Deus, não pedi sua opinião. Está dizendo para Deus, não quero a sua intromissão. Está dizendo para Deus, não quero seguir e cumprir a sua vontade. São muitas mensagens que nós mandamos para Deus quando nós não temos uma vida efetiva, diária de oração. E aí escute bem, oração, irmãos, é o grande segredo. Pode vir séculos, pode ter tecnologias, entrar ano e sair ano, oração e jejum ainda farão a diferença no reino espiritual. E escute isso, se você decidir investir em seu tempo de oração, o diabo irá lutar contra você mais do que qualquer outra coisa. Satanás irá arrebanhar todos os seus exércitos com múltiplas, inúmeras estratégias para fazer você simplesmente deixar de orar. Volto a repetir muitas coisas importantes. Por que que a gente insiste um tema e vai, a meu estilo é a vida toda é isso. Não é, pastor Emerson, você está comigo já para 4 anos, a gente pega um tema e vai 2, 3, às vezes a gente fica 6 meses, 1 ano no mesmo tema. A Ju e o Duílio também já conhecem. Por quê? Esse é o modelo bíblico. As cartas, elas nos mostram que os apóstolos, eles eram assim. E eles insistiam até que o assunto entrasse no coração das pessoas. Paulo disse, não vos canso de dizer as mesmas coisas para a vossa segurança. Então nós chamamos isso de série. E nós vamos nisso até todo mundo pegar um DNA de orador, um DNA de quem ora, um DNA de quem ama o Senhor. Então veja, se nós perdermos a nossa vida de oração, nós perdemos quase tudo. E se o diabo destruir a nossa vida de oração, ele já fez mais da metade. Satanás sabe que existe uma força descomunal, uma força sobrenatural na vida do crente que ora. Eu já disse isso e vou repetir. Se você não ora,
você não é um cristão de fato. Você é um religioso, mas não um cristão de verdade. Nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação. Veja bem, um homem que não tem intimidade com Deus, não é crente. Ele é religioso. E o homem que tem intimidade com Deus, jamais será intimidado por homens. Eu amo dizer que uma igreja de joelho fica sempre de pé. Uma igreja que se prostra diante de Deus, não se prostra diante de mais nada. Isso que é importante. Não há nada no céu e na terra que assustará o homem que possui uma missão divina. Uma vida, uma missão aguerrida diante de Deus. A maioria de nós não suporta a ideia de ficar sozinho. Tem muita gente aí que não gosta de ficar sozinho. E orar, tirar tempo com Deus, é ficar sozinho. Tem gente que, quando a gente prega sobre oração, ele se desculpa, dizendo que não, eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou no trabalho, eu estou orando. Gente, isso tem o seu certo valor. Mas a oração eficaz, aquela oração que nos traz uma prática, um DNA, é aquela que Jesus ensinou. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore. Essa é aquilo que nós chamamos de vida de oração eficaz, vida ativa de oração. Orar é se retirar para estar com Deus. Nós nos retiramos para cortar o cabelo, nos retiramos para ir no shopping, nos retiramos para sair de férias, nos retiramos para tudo. Orar é tirar um tempo, é se retirar para estar com Deus. Então, nós precisamos aprender aos gritos, isso é oração, são gritos silenciosos. Irmão, desliga a TV, desliga um pouco o seu celular, desliga as redes sociais, fica a sós com Deus, fique um tempo de oração com Deus. Entenda uma coisa, não teremos um avivamento do jeito que a gente quer. E essa é a mensagem para todos nós. Nenhum avivamento virá porque queremos, ou porque achamos que queremos avivamento. O avivamento ele não virá do nosso jeito. O avivamento ele virá sempre do jeito e da maneira de Deus. Eu estava lembrando ontem em Campo Largo que eu fui pregar em Portugal. Eu acho que tinha 2, 3 anos de casado ainda, não tinha... já tinha o Jean? Então, quando eu fui em Portugal a primeira vez... E Portugal é uma cultura muito engraçada, né? Porque você chega dentro de Portugal, a impressão que dá é que você chegou em outro estado brasileiro. Que você está dentro do Brasil. Só que é um Brasil que deu certo. Ou seja, um Brasil dentro do primeiro mundo. Para quem não sabe, Portugal já foi aqui uma vez. Quando João VI fugiu de Napoleão no século XVI e trouxe o império para cá. Aqui já foi Portugal, gente. Poderia ter sido, né? E aí depois, Napoleão perdeu a guerra, João VI volta e deixa Pedro I aqui. Então, quando eu fui pregar em Portugal, eu a minha esposa, a gente é apaixonado por Portugal. Se você perguntar, eu conheço mais de 60 países, conheço os Estados Unidos inteiro, chego lá, oh, que saudade deu agora de pegar um voo daquele bem grande e viajar para um país aí pregar. Mas já, né? Então tá. E aí eu chego, alugo um carro, fico dirigindo nas highways e aquelas rádio gospel country, você sabe, eu sou caipira e ser caipira está na moda. Então, na Europa também a gente faz isso, mas de todos os países que eu conheci, o que a gente realmente mais gosta é Portugal, gente. Portugal é muito bom. E aí, a cultura portuguesa tem umas coisas interessantes. Por exemplo, o casamento português,
Ele dura o dia inteiro, gente. É 7 horas de casamento. A cerimônia é desse tamanhozinho, mas eles ficam o dia inteirinho na cerimônia, na festa, e comem, e outras coisas, e bebem, e bebem, e bebem, e bebem. Aí eu fui pregar em Portugal, e teve um dia, na festa de casamento, eu ia começar a conferência no domingo, e no sábado tinha um casamento. A cerimônia foi 30 minutinhos, e fomos para a festa o dia inteiro, e o povo, e bebendo, 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 e eu, porque aqui no Brasil isso é escândalo. Eu falei, meu Deus do céu, e bebendo, bebendo, vinha do Porto, e bebendo, 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 bebendo. Eu falei, não é possível. E chegava num crente, eu estava para lá de Bagdá, chegava no outro, eu já não conseguia ficar em pé. Eu falei, eu vou falar com o pastor, eu vou pregar amanhã na igreja, e esse povo vai para o culto como? O povo vai estar tudo de ressaca. Cheguei no pastor, falei, pastor, o povo da sua igreja está tudo bêbado. Ele, quem é que está bêbado aqui? Por acaso, você... brasileiro lá sabe o que é bêbado? Tem ninguém bêbado aqui, meu filho, fica tranquilo. Amanhã está todo mundo na igreja. Estava todo mundo na igreja com o olho parecido assim, por causa da ressaca. Aí começou o culto. O pastor já chegou e começou a limitar o culto. Você prega tanto tempo, o culto tem que terminar tanta hora. Culto na Europa e nos Estados Unidos é sempre de manhã. No Brasil tem a cultura do culto à noite. Na Europa não existe culto à noite, é sempre de manhã. E nos Estados Unidos. E aí ele falou, o culto começa às 8 e o povo tem que ir para casa até 10 e pouco. Eu falei, rapaz do céu, eu ia pregar avivamento. Pastor, eu te garanto que eu vou obedecer. Eu não posso te garantir se o Espírito Santo vai. Eu vou, mas se houver um peteco aí, eu já não posso te prometer que eu vou limitar o agir do Espírito. Não, irmão, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu falei, o meu vai ser sujeito, mas o Espírito eu já não garanto. Irmão, 2 horas da tarde, o culto não tinha terminado ainda. Mas a coisa foi funcionando tanto, que as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito, o demônio manifestava para um lado, o paralítico andava para o outro, e etc. E o pastor falou, olha, 2 horas, amanhã não vem ninguém no culto, você vai ver. Era 3 dias, irmão, no outro dia, na segunda-feira, que aí era à noite, não cabia gente dentro da igreja. O povo estava com fome, sede de Deus, sede de manifestação. Irmãos, em tempos de avivamento, as regras começam a fugir. Regras pessoais nossas, regras litúrgicas. Às vezes nós pensamos que podemos limitar o agir do Espírito Santo ao nosso modo. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui, contanto que não passe do horário. Olha, Espírito Santo, deixe-me te explicar, aqui nessa igreja é assim, 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 assado. Avivamento, gente, ele não vai acontecer do nosso jeito. Não existe um avivamento aos moldes de tal denominação e um avivamento aos moldes de outra igreja. Todo avivamento é aos moldes e à maneira de Deus. Uma outra coisa que você precisa entender, não existirá. E agora eu falo para os reformodinhas na internet. Não existirá avivamento teológico. Não existe na história avivamento teórico. Teve um avivamento ali, todo mundo agora virou teólogo. A teologia é uma bênção. Nós temos mais de 1000 alunos. Quem sou eu? Vou falar mal de teologia. Mas veja, nenhum avivamento nasceu numa salinha de aula. Nenhum avivamento nasceu da cabeça dos magistrados. O avivamento nasce de joelhos dobrados, de gente simples, gente quebrantada, olhos lacrimejando. É evidente que depois as pessoas vão ter fome para aprender, para o ensino, é claro. Mas a primeira coisa que acontece no avivamento é paixão por oração. Nenhum avivamento virá, como disse o Jean no domingo, sem que uma igreja se apaixone por orar. Eu escrevi isso e alguns pastores escreveram no comentário, me diga uma igreja que está assim. Em outras palavras, eles estão querendo dizer, qual igreja tem essa oração toda que está dizendo para esse irmão? Você tem razão. Mas um pregador, ele só vai pregar 2 coisas.
aquilo que ele procura ou aquilo que ele já encontrou. O resto é papel. E eu disse, nossa igreja vai insistir até que todos tenham paixão por oração. E aí o fogo do alto venha. Nenhum avivamento veio sem que os joelhos dessa igreja estivessem dobrados, prostrados diante de Deus. Se nós não nos apaixonarmos, pegarmos gosto pela oração, não teremos um despertamento espiritual. Então deixa eu te falar uma coisa, porque agora nós estamos na fase da crítica dos reformodinhas, que se dizem reformados na internet, que falam mal de dons, falam mal de isso, falam mal de cura e etc. Mas deixe-me te dizer, por que vem avivamento? Avivamento não vem porque merecemos. Avivamento vem porque precisamos. Não vem porque somos santos, vem para nos santificar. Avivamento não vem porque você está santo, ele vem para lhe purificar. Quando João fala da vinda do Senhor, ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz, e ele vai purificar como um lavandeiro faz. O avivamento é um despejar do fogo do alto, irmão, que ele faz duas coisas em nós. Primeiro, ele nos purifica. E depois ele nos capacita. Se nós queremos algo que nunca vimos, temos que fazer algo que nunca fizemos. Se queremos algo grandioso do alto, precisamos fazer algo grandioso para o céu. Deus pode, e Ele tem a capacidade de fazer qualquer coisa sem que uma igreja ore, mas Ele decidiu nada fazer antes de orarmos. Ele decidiu fazer depois de orarmos. Preste muita atenção. O que está acontecendo hoje? Uma verdadeira avalanche nas bibliotecas tradicionais. O que acontece, gente? Por causa dos exageros no movimento pentecostal, que é o movimento dos dons, tem muita gente até pedindo perdão por ter orado em língua alguma vez na vida. Esses dias eu vi um pastor pedindo perdão porque um dia ele orou em línguas. Voltando ao tradicionalismo. Veja, as igrejas tradicionais, diferentes das pentecostais, são igrejas que não creem na manifestação dos dons, não creem nos dons de poder registrados por Paulo, e elas prezam apenas pela exposição da palavra. Em contraponto, os pentecostais são aqueles que mais visam a questão do poder e desvalorizam, não são todos, evidente, desvalorizam muitas vezes a palavra. Eu já fui igreja aí que cantaram 1 hora, deu oportunidade para um punhado, falou, agora o senhor prega 15 minutos. Isso nunca vai acontecer numa igreja tradicional, por exemplo. Sempre a prioridade será a palavra. E aí tem gente que cansado desse negócio do pentecostalismo, dos exageros, das infantilidades, correram para o tradicionalismo. Abandonaram. E aí, com tantos escândalos, aí vem os neopentecostais, aqueles que saíram de dentro dos pentecostais, com as suas maneiras deterministas de lidarem com a igreja, a questão da prosperidade mal ensinada ou aplicada. Esse povo está fazendo um êxodo para as igrejas tradicionais. Você sabe que a internet está cheia de novos teólogos. Hoje um gurizinho, ele dá de dedo no pastor dele, da cabeça branquinha, dizendo que o pastor dele não sabe de nada, e chama o pastor dele de herege. É o que a gente chama de reformodinha. Eu vi, gente, dentro do escritório, um guri de 16 anos, falando que o pastor dele ia para o inferno, que o pastor dele era herege. O pastor dele tinha 72 anos. Porque ele achou que alguém ensinou algo, então ele acha que aquilo agora está certo, e o pastor é um falso profeta. Avivamento, gente, ele não vai vir
Inclusive, essas discussões que faz o avivamento não vir. O avivamento, ele quebra fronteiras, ele despedaça trincheiras, ele une. Ele não segrega, ele agrega. Eu tenho analisado o porquê que o Brasil, essa grande pátria nas Américas, ainda não experimentou um avivamento como a Europa já experimentou por várias vezes, como os Estados Unidos já experimentou por várias vezes, a Argentina já viveu 2, se eu não me engano, 3 grandes avivamentos, Colômbia, Cali, Bogotá. Por que não vivemos? Porque aqui nós transformamos tudo em produto. Aqui nós também segregamos tudo. Então um avivamento começa e de repente a gente fala, isso aqui começou com a gente, isso aqui é nosso, ninguém mais pode fazer, o estádio lota e agora alguém vai lá e assume a dianteira do negócio, isso aqui é quem está fazendo, é a gente. Começa a segregar o negócio. E o brasileiro, eu já disse isso, vou dizer outras vezes, ele é inteligente igual o japonês, só que para fazer coisa errada. É com a criatividade descomunal para fazer o que não presta. É impressionante. E eu tenho analisado que um dos fatores da igreja brasileira ter vivido muitos movimentos até interessantes, mas avivamento aqui não dura 5 anos, 3 anos, some e apaga. O problema aqui é estrutural. Está na raiz, está na cultura. O brasileiro, não é só Curitiba, é em qualquer lugar, ele vai, depois ele vai desistindo das coisas. Ele começa bem, e depois ele vai perdendo fôlego, ele vai se apagando. Boa parte do brasileiro não insiste, é passional. Entendeu? Ah, irmão, vai lá ver o que está acontecendo na Alemanha, vai lá ver o que está acontecendo na Colômbia. A Colômbia está botando fogo em tudo. Vai lá para você ver, nessa pandemia, se o povo está aceitando perder seus direitos, como estão aceitando caladamente aqui. O brasileiro, ele vai indo, e ele anima, e não é cultural, isso é estrutural, isso é mentalidade colonial. É colonialidade serviente. A nossa mentalidade é assim, ó, não, eu tenho que ficar aquela, é o meu senhor, o meu não sei, entendeu? Nós não temos a mentalidade de quem está ali para fazer alguma coisa. A vida inteira, somos servientes. Então você clama, chama a igreja, vamos orar. O povo se anima, mas daqui um pouco vão perdendo fôlego. Vamos fazer uma campanha, não sei o que, o povo se anima, daqui um pouco vai perdendo fôlego. Isso é estrutural. E avivamento, ele precisa ter persistência. Você tem que insistir, importunar a Deus, acionar, é bater até a porta abrir. Todo avivamento na Bíblia e na história veio por insistência do povo que estava orando. O que é oração? É isso. Oração é orar insistentemente. Daí vem o termo oração eficaz. Tiago sobre Elias disse, Elias era um homem fraco como nós. Ele orou insistentemente e o céu ouviu. Será que nós somos tão insistentes assim? Será que nós realmente queremos o fogo do alto? Será que nós realmente temos desejo de experimentar algo que a gente só vê nos livros de história? A gente fala de despertamento espiritual. Talvez quem nunca viveu pensa que é uma coisa. Gente, você não tem noção o que é viver um avivamento.
O avivamento ele cura uma nação, o avivamento sara um povo, o avivamento transforma uma sociedade, o avivamento muda socialmente uma cidade, ele deixa uma igreja relevante, ele faz os seus crentes amarem uns aos outros, faz eles cuidarem dos pobres, órfãos, viúva. Sabe, avivamento, eu costumo dizer que avivamento é a última esperança de Deus para a igreja. Quando Deus olha para a igreja e vê que ela está afundada, o avivamento é a resposta. O avivamento vem ou quando a igreja está em pecado, ou quando ela está fria. Então o avivamento não vem porque merecemos, ele vem porque precisamos. É a necessidade urgente de uma igreja, é a última cartada dos céus para despertar o seu povo que estava outrora dormindo. Precisamos urgentemente, meus irmãos, de um avivamento. Avivamento não começa em mentes críticas. Avivamento não virá de dentro de uma faculdade, uma sala de aula. Avivamento vem da maneira de Deus, e a maneira de Deus é corações partidos, rasgados, quebrantados, é lágrimas nos olhos, corações chorosos, vida de oração eficaz, muita oração. Quanto mais orar, mais você ora. Charles Finney usava o termo, vamos orar para orar muito. É orar para orar. Você começa com 5 minutos, vira 10, vira 15, e aí você vai orando. É orar para orar. E eu gostaria nessa noite, dentro dessa mensagem, uma oração à moda antiga, lhe ensinar o modelo bíblico de orar. Mas eu gostaria de revisar aqui, antes disso, o porquê os crentes não oram. Mensagem já pregada, e é importante eu revisar os 4 pontos, por que os crentes não oram. Primeiro, porque temos um amor morno pelo Senhor. A palavra morno na Bíblia é a palavra barata do grego. Quando você lê lá o Senhor dizendo que nós somos mornos, Ele está dizendo que nós temos um amor não caro e nem de graça. É um amor barato pelo Senhor. Não é caro, nem é de graça. É um amor que não cheira e nem fede. É tolerar Deus. Tem gente que o ignora, mas tem gente que só o tolera. É um amor barato pelo Senhor. Nós não oramos porque temos um amor morno. Não é um amor fervente pelo Senhor. Segundo, porque pervertemos as prioridades. Gente, preste muita atenção no que eu vou te dizer. O que mais nos impede de orar, nem sempre são nossos pecados. Na realidade, os pecados têm uma parcela de culpa muito, mas muito pouca na nossa falta de oração. O que nos impede de orar, mais de 95%, são coisas legítimas, justas. Coisas que nem pecados são. E deixe-me te explicar, preste atenção. Andar de bicicleta, academia, jogar videogame, televisão, rede social, filme. Lá em casa a gente ama filme. Assistimos um filme recentemente, eu e o Jean, de 4 horas e 4 minutos. Terminou o filme e a gente ainda disse, nossa, nem vimos passar o tempo. 4 horas de filme a gente falou, nem vi passar o tempo. Nada disso é pecado, gente. Inclusive, tem gente que está precisando dar umas caminhadinhas. Entrar, pegar uma bike. Tem gente que pensa que... Esses dias eu vi gente caminhando, eu falei, isso aí deve engordar, porque eu só vejo gordinho andando. Se engorda. Gente, não é pecado uma academia, ir no cinema, sair de férias. Cất sâu niềm đau xưa lấy mình kỷ niệm mùa nhỏ.
Nada disso é pecado. Só que isso, se você faz isso e não encontra tempo com Deus, aí é pecado. Entendeu o que eu disse? Muitas vezes o que nos afasta da oração são coisas legítimas, são coisas justas. Rede social, filme, seriado, férias, festa social, nada disso é pecado. Mas nós encontramos tempo para tudo, viu? Tempo para tudo, e achamos que não temos tempo para Deus. Na maioria das vezes, não temos tempo para Deus. E aí é o segundo ponto, as prioridades estão invertidas. Gente, seja bem, você, olha, presta atenção, bem honesto. Deus não quer que você está lá assistindo 4 horas de filme, e Ele fala, agora você vai ficar 4 horas comigo aqui orando. Não é isso que Ele quer, não. Se você ficar 4 horas orando, Ele vai gostar. Mas não. Sabe o que é mais interessante? Ele só quer um tempinho com você. É só isso. Que você fique ali com Ele, você dedique para Ele aquele tempo. Ele não espera, agora você vai ter que ficar comigo tanto tempo. Gente, Ele só quer que você priorize Ele em algum momento. Apenas isso. Eu já levei tanto toco de Deus em oração, que quando eu vou orar, eu já vou de 4 assim já, porque eu já aprendi que oração não é autopromoção, é auto-rebaixamento. Sabe por que as pessoas não gostam de orar? Porque a oração não promove ninguém, ela mata a pessoa, ela não te promove, ela te mata. Oração não tem holofote, oração não promove ninguém. Vê se tem intercessor famoso, intercessora famosa. Aquela intercessora, que intercessora famosa? Não tem, tem evangelista famoso, tem pregador famoso, mas as irmãs do coque não são famosas. Porque a oração não te promove, ela te mata. Ela mata o ego, ela mata a carne, ela mata o Adão que está dentro de você. As pessoas não oram porque a oração não é autopromoção, é auto-rebaixamento. Um pregador, por mais humilde que ele seja, ele leva um pouquinho de vaidade para o altar. Mas qual vaidade que você leva para o quartinho da oração? Não existe. Quando você for orar, lá não tem fala grossa, robuscada, lá não tem fala bonita, português bonito, lá não tem voz imposta, lá não tem palavras difíceis. Ali é o lugar do pobre de espírito, é o lugar da alma derramada, do coração choroso. A oração não promove, a oração mata. Na oração você entra vivo e sai morto. E no outro dia o Adão nasce de novo, você vai orar, mata ele de novo e sai morto de novo. Todo dia o Adão revive dentro de você e na oração você tem que matar e calar. Paulo chama a oração de mortificar. É um dos muitos mecanismos bíblicos de mortificação. A palavra mortificação é silenciamento da carne. Por isso que Jesus diz que quem não ora cai. Vigiai e orai para não cair. E aí eu digo insistentemente, se você não tiver uma vida de oração, se você não caiu, um dia ou outro, inevitavelmente você vai cair. Você vai cair. Porque crente que não ora, cai. Em terceiro, por que não oramos? Porque acostumamos viver uma vida sem oração. Sabe, por que nós precisamos de um milagre aos moldes de ressurreição de mortos para viver um avivamento no Brasil? Porque a igreja brasileira conseguiu crescer, sem um grande derramar do Espírito. E eu te explico. O Senhor tem sido muito misericordioso com essa nação. Em 1948,
O censo evangélico do Brasil era de 2%. 30 anos depois, foi para 8%. Hoje, nós já estamos em quase 40%. Já são mais de 60 milhões de evangélicos. E nominais já somos a maioria. Porque o católico não vai na igreja. O que vai na igreja, o evangélico já é a maioria. Mas eu te pergunto, e a sociedade mudou em quê? Parece que quanto mais crescemos, pior fica o país, socialmente. Quando nós temos avivamento, muda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, como é que começa? Se humilhar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Ele não diz que vai sarar a terra só dos crentes, ele promete sarar a terra, porque a chuva vem para maus e para bons. Na história dos avivamentos, aonde ele postou, aonde o avivamento aporou, pousou, mudou a sociedade. No país de Gales, já bendito Jean, davam-se luvas brancas de presentes dos juízes para os outros, porque não tinha crimes. As cadeias estavam fechadas porque ninguém era preso. Nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Eu costumo dizer que avivamento é teologia em fogo. É luz na cabeça, uma boa doutrina, e fogo no coração. Nós temos que ter um coração fulgurante, incandescente pelo Senhor. Temos que ter desejo. Poxa vida, que vontade de orar. Ai, eu vou orar um pouco. É esse coração embrasado. Alguém me escreveu e disse: pastor, esse avivamento, não tem esse avivamento que o senhor está dizendo, Jesus está voltando, a coisa só vai piorar. Eu falei, na sua ótica de avivamento, você tem razão. Mas você imagina que avivamento é o quê? Estádio lotado, é não sei o quê? Não. Avivamento é apenas preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. O que é avivamento? São duas coisas: purificação da igreja e capacitação da mesma. Se isso vai gerar multidões ao batismo, porque a igreja capacitada, ela vai para o mundo pregar, ganhar almas. Se isso vai ajuntar multidões nos estádios, maravilha. Mas avivamento tem a ver com a igreja. É aviva a tua igreja, ó Senhor. Oh, aleluia. Tem igreja aí, que se o Espírito Santo for embora, eles nem vão notar. Vão continuar com seus cultos do jeito que são. Já não faz diferença ter ou não tê-lo. Sansão, diz a Bíblia, que ele não percebeu que o Espírito do Senhor o tinha deixado. Sabe por que o avivamento ainda não veio? Porque conseguimos ajeitar a nossa vida sem Ele. Conseguimos encher a igreja sem crer no poder do Espírito Santo. Haja vista aí esse êxodo ao tradicionalismo. Igrejas estão lotadas sem o poder do Espírito. O cara consegue não trair mais, não adulterar mais, não mentir mais, não enganar mais. Ele consegue ser moral e na cabeça dele já está bom. Você nunca será mais moral do que um judeu. Você nunca será mais moral do que um budista, um seixonoísta. Tem gente que pôs na cabeça: eu não adultero, eu não sei o que, já está bom. Não! Deus quer paixão. Deus quer fervor. Deus vomita o crente morno, dá náusea, dá ânsia nele. Será que nós não percebemos ainda que sermos mornos piora a nossa situação ao invés de melhorar? Por isso que para a igreja de Éfeso, ele manda ela o quê? Se arrepender.
Arrependa-se do seu amor barato pelo Senhor. É isso que está falando na igreja de Éfeso. Ele não manda você bajular um crente morno. Ele manda ele se arrepender do seu esfriamento espiritual. Em quarto lugar, por que não oramos? Porque não creem que suas orações serão respondidas. E aqui isso é um ponto muito importante. A maioria de nós não valorizamos o poder das mini orações. Nenhum de vocês, nem eu, nem ninguém, que não tem uma vida efetiva de oração, vai conseguir agora já orar meia hora, 1 hora de oração. E como a gente não consegue, você dobra o joelho e ora lá 5 minutos, você fala, tá vendo, eu não consigo. Mas você já orou. E o diabo vem na sua mente, enche você de culpa e diz, você não consegue orar, você só ora 3 minutos, você só ora 5 minutos, você só ora 10 minutos. E você não valoriza. Você se culpa. Porque você dobra o joelho e você orou 3 minutos. E aí o diabo vem e enche você de uma mentalidade pecaminosa e você desiste. Por isso que eu gosto dos escritos de Finney dizendo, é orar para orar muito. Orar para orar. Orar hoje para orar amanhã. Orar. Que seja 5, que seja 10, que seja 15, mas tem que ter regularidade. Que de 15 vai virar 30. É orar para orar. E aí nós temos que aprender também a valorizar as orações rápidas. Aquelas que você faz no banheiro do trabalho. Aquelas que você faz, vou fazer o Senhor, meu pai, tem uma entrevista. Gente, essas orações têm muito poder. Você sabe que nós temos uma chave que nem anjos têm, a chave de ligar e desligar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o Senhor fala isso em oração. Os anjos não têm essa chave, nós temos. E você sabe qual é a chave do ligar e desligar? São as orações rápidas. Você já viu tantas vezes que você foi livre num acidente, aquela oração, quantas vezes você entrou para fazer um exame, são as orações rápidas, é fé no que você acabou de falar com Deus, gente. Não deixa o diabo entrar na sua cabeça e dizer, você só consegue orar 10 minutos, é evidente que 10, 15 minutos é uma vergonha. Mas ninguém vai conseguir ter uma vida de oração. Hoje eu vou orar 1 hora. Não vai, cara, desista. Você vai chegar a esse nível. Mas comece. E creia, não importa o tempo, nem olhe no relógio. Deus não está aqui, vou ver quanto tempo você vai orar. Não, apenas ore. Apenas ore. Orar é falar com Deus, seja rápido, seja muito demorado, ou seja não sei o quê. Orar é falar e ouvi-lo. Então muita gente não ora, porque não crê que a sua oração pode ser respondida. Mas eu gostaria de destacar a você alguma coisa aqui, te ensinar hoje a orar eficazmente. Uma oração molde bíblico, aos moldes, oração à moda antiga. Como que eu oro, pastor? Aos moldes bíblicos, à moda antiga. Vou te ensinar agora. Primeiro, preste atenção. Separe um tempo, um lugar, todos os dias e não negocie por nada. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer. O diabo derrota todas as nossas orações antes mesmo delas acontecerem. Agora deixe-me te explicar por que acontece esse fenômeno. Antes da oração sair da sua boca, ela já sai derrotada. E eu vou te explicar. A oração no Velho Testamento, ela tinha um contexto. No Novo Testamento, ela tem outro contexto. Como é que funcionava isso? Examinando Daniel, você vai ver que no Velho Testamento, quando Daniel começou a orar nas orações dos 21 dias dele, o anjo Gabriel saiu do céu para trazer a revelação para Daniel. E quando ele chegou na atmosfera do segundo céu, ele foi resistido por um principado do diabo, que ele mesmo, Gabriel mesmo, chamou de príncipe da Pérsia. E ele diz assim, Daniel,
no primeiro dia que você começou a orar, eu já saí para lhe trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Por quanto tempo? Nós tivemos quanto tempo de batalha espiritual ali? 21 dias. E no final dos 21 dias, o príncipe dos exércitos do Senhor, Miguel, veio me ajudar nessa batalha. Já imaginou o tamanho da guerra que foi? E aí, enquanto Miguel ficou batalhando, eu acho que é Daniel 13, pastor Emerson, confere para mim. Daniel 9, o contexto. Sim, mas o contexto de Miguel e Gabriel é 13. Vê para mim, só para eu dar o texto certinho para os irmãos que conferem em casa, o capítulo todo que está. A oração de Daniel é no capítulo que ele recebe a revelação das 70 semanas. E aí, Miguel vem, e enquanto Miguel fica lutando com o príncipe da Pérsia, Gabriel vai levar a revelação para Daniel. Vê só, olha só que coisa interessante. E aí Gabriel ainda diz assim: eu tenho que sair daqui, porque depois do príncipe da Pérsia virá o príncipe da Grécia. Vê que ele estava num lugar que ele não tinha jurisdição. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ok, isso no Velho Testamento. O contexto do Novo Testamento muda. As próprias linguagens de Jesus diz: todo que pede recebe. Bom, não foi assim com Daniel. Daniel pediu, mas teve que ter guerra para ele receber. Já no Novo Testamento, Jesus muda o contexto. Ele deixa isso muito claro. Ele diz: se eu orasse, viria 10.000 anjos para me socorrer. Por que muda o contexto? Porque no Novo Testamento, todo crente tem o Espírito Santo habitando dentro dele. E o que é oração? Romanos 8:26 é o Espírito Santo orando por você, ao Deus que está sobre você, através de você. Então no Novo Testamento é diferente do Velho Testamento. Quando você ora, o Espírito Santo pega a sua oração e leva. Não tem guerra contra o Espírito Santo. 9:23, todo o capítulo 9, né? Indicamos para os irmãos toda essa narrativa de batalha espiritual da oração, todo o capítulo 9 de Daniel. Então escute bem. Quando você for orar hoje, toda vez que você orar, automaticamente a sua oração é recebida. Porque Deus agora não está lá no céu longe de você, Ele está dentro de você. Não haverá mais uma guerra no segundo céu para que a sua oração seja acolhida. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Então, por isso que a Bíblia diz que a oração do justo ela é o quê? Poderosa em seus efeitos. Mas qual é a arma do diabo hoje? A arma do diabo hoje não é batalhar para que sua oração não tenha resposta. Porque se você orar, você será atendido. Então qual é a arma dele hoje? É levar você a não orar. Por isso, gente, eu fico todo arrepiado. Por isso que Satanás sabe que se você abrir a sua boca em direção ao céu, você será atendido. Porque a oração do justo ela é poderosa, e você não é justo por sua personalidade, por sua performance, você é justo por causa do Senhor. Romanos 5, versículo 1. Não é porque eu sou justo, mas não por minha causa, eu sou justo por causa de Cristo. Então se você é justo, quando você orar, você será atendido. Então por que você não foi atendido ainda? Do príncipe da Pérsia e da Grécia. Você lê o capítulo 9 e o capítulo 10 de Daniel, está toda essa narrativa que eu estou lhe contando. Quem aqui ama a sua família? Essa é a maior mentira que você conta para você. Quem quer que a sua família seja salva? Levanta a mão. Você também está mentindo. Veja bem, se você ama a sua família, quer que a sua família seja salva, preste muita atenção no que eu vou dizer. Eles não são salvos ainda. Mas a Bíblia diz que a oração do justo ela tem muito poder. Se a sua família ainda não foi salva, de duas uma: ou você não é justo, ou você não ora. Justo você é, porque Romanos 5:1 diz: tendo agora pois sido justificados pela fé, tendes paz com Deus. Ou seja, eu sou justo pela fé, não fazendo, eu sou justo crendo.
Sou justo pela obra de Cristo, não pela minha obra. Amém? Então só resta uma resposta, porque você ainda não salvou sua família. Você não é insistente na oração. Mas você diz que ama. Eles estão indo para o inferno. Estão perdidos. Se morrer hoje, vão para o inferno. E você ainda não ora pela salvação deles. Mas está dizendo que ama. Isso é amor. Você realmente ama a sua família? Realmente você quer a conversão e a salvação deles? Não, meus irmãos. Nós devíamos estar com os joelhos calejados e com os olhos inchados de tanto chorar por dia, só pelo fato de entendermos que boa parte das pessoas que amamos estão indo para uma eternidade sem Cristo. O padre no corredor da morte, nos Estados Unidos, foi rezar para o cara que estava indo para a cadeira elétrica. E o cara indo para a cadeira elétrica, o padre todo automático. E o outro lá tremendo. De repente o próprio preso parou e falou: posso falar com o padre? Pode. Seu último pedido? Pode. Padre, por que o senhor está falando tão seco assim? Porque todo dia eu venho aqui rezar para alguém. Ele falou: se o senhor estivesse no meu lugar, o senhor não rezaria desse jeito. O senhor não seria tão automático dessa forma. Padre, para onde eu vou? Uai, meu filho, você vai para onde? Não, eu que lhe pergunto. O senhor é um sacerdote, me diga para onde eu vou. O senhor está realmente preocupado com a salvação da minha alma, porque o senhor está falando de uma forma tão mecânica. E disse o preso ao padre: se você estivesse no meu lugar, o senhor estaria gemendo enquanto ora e reza aí, ó. Se você realmente amasse a sua família, você choraria todos os dias para que a palavra quebrasse o coração de pedra deles, para que eles viessem para Jesus. Nós estamos aqui e ouvimos o Evangelho, mas há muita gente indo para uma eternidade sem Cristo. Por isso que Samuel disse: pecaria eu, deixando de orar por vós. É grave. Separe um tempo. Oração, gente, é método. Preste muita atenção, estou lhe ensinando agora. Por que nossas orações são vencidas? Por não termos um plano, um método para orar. Por isso que John, Carlos Wesley e George Whitefield no Clube Santo eram chamados de metodistas. Eles criaram um método para orar e ganharam quase 3 milhões de almas. Acho que funcionou, né? Por que tem que ser meia-noite? Método, plano. A gente tem que ter um método. As nossas orações são vencidas por não termos um plano, um método de oração, por não termos regularidade. Oração, gente, é regularidade, é disciplina, é método. É orar sabendo. Por que nós somos fracos? Põe na tela Romanos 8:26. Diz o texto que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós somos fracos. Por que nós somos fracos? Porque não sabemos orar. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Aonde está a nossa fraqueza? Porque não sabemos como orar. Nós precisamos orar, ter um plano, um método de oração. Orar certo. Orar no alvo. Orar regularmente. Com regularidade. E oração é um negócio interessante. Você está orando, você ora 5 minutos, daqui um pouco, amanhã já não é mais 5, é 10. E vai aumentando, porque esse é o segredo da oração. Que um pouco você está orando 1 hora, você já chega, as lágrimas estão rolando. Mas se você deixa de orar por 2, 3 dias, você volta depois, tem que começar do zero. A coisa mais esquisita, você esfria. 2, 3 dias, você tem que vir e vai ser de novo. 3 minutinhos, 5 minutinhos. E tem que começar tudo de novo. Assim é a oração. Oração, gente, precisa ter disciplina, um plano de oração. O que o diabo mais odeia em mim, sem sombra de dúvida, é a minha regularidade na oração. Por isso ele irá fazer de tudo para me afastar da minha vida de oração diária. Por isso eu digo, afaste-se de tudo que se afasta você de Deus. Agora veja, isso é muito importante para aprendermos. Na maioria das vezes,
Sem método de oração, você perderá a regularidade para orar. E aí você não vai conseguir continuar orando. E aí você vai perder quase todas as suas batalhas. Segundo, anote. Combine oração com leitura bíblica. Isso funciona, é poderoso. Ore um pouco, leia. E leia em voz alta. Sugiro que leia primeiro. Vai para o seu quarto de oração, abra. Seja de joelho, em pé, só não seja deitado. Leia em voz alta. Ore. Você já não vai fazer isso só em 5 minutinhos. Combine. Preste muita atenção. Atos 6:4 diz: quanto a nós nos dedicaremos a 2 coisas: oração e palavra. São 2 armas poderosas que você tem, não te custa nada. É só orar, é só começar. Nós precisamos entrar nesse nível de maturidade cristã. O salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar. Vê? São 2 textos que nos alertam. Eu caio por não orar, vigiai e orai para não cair. E eu caio também por não meditar na palavra. A falta de meditação diária nas escrituras nos leva inevitavelmente a quedas. 2 coisas que nos levam a uma queda de um homem e uma mulher de Deus. Primeiro, falta de oração. Jesus disse: vigiai e orai para não cair. Segundo, falta de meditação diária nas escrituras. O salmista diz: medite nas escrituras, esconda a palavra no seu coração para não pecar, para não cair. Você não vai ouvir muito esse tipo de pregação hoje em dia, está ultrapassado, tá bom, gente? Essa aqui é a grande verdade. Esse tipo de mensagem aqui hoje já não é moderno. Terceiro, como orar de forma certa? Ore em círculos concêntricos. O que é orar em círculos concêntricos? O que isso quer dizer? Presta atenção. Eu sou a pessoa mais necessitada espiritual em minha oração. Concordam comigo? Então, em primeiro lugar, eu oro sobre mim. E aqui, estou lhe dando métodos. Exemplo: me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, sara-me, quebranta-me, me guarde, me encha, humilha a minha carne. Se você orar pedindo perdão do pecado, você já vai orar umas 5 horas. Mas vê, quando eu oro em círculos concêntricos, eu começo preocupado com a minha realidade perante Deus. Eu estou concentrado. É método para orar. Comecei orando: Senhor, eu pensei algo que não devia. Senhor, eu coloco diante do Senhor certas situações. Me perdoa, tem misericórdia, tenha compaixão de mim. Eu começo orando sobre mim. Depois, eu mudo para filhos, parentes, amigo, igreja, necessidades. Aí eu estou ainda num círculo concêntrico. Isso é concentrar a oração. Se você não concentrar a sua oração, ela é destruída nos primeiros segundos. Oração é uma mente concentrada em Deus. Isso que nós chamamos de método eficaz de oração. É mentalmente concentrado. Você já percebeu que quando você começa a orar, sua mente fica devagueando e começa a passar um monte de coisa na sua cabeça? Só comigo que acontece isso ou com você também? Gente, passa coisa na cabeça e fala: meu Deus do céu, que coisa que você nem imaginava, passa assim na cabeça. O diabo começa a jogar um monte de coisa dentro da sua cabeça. Ele faz você lembrar do filme, da música, ele faz você lembrar do Big Brother, ele faz você lembrar de tudo. Tem uns crentes aí que assistiu, que é isso? Você não pensa que eu nasci ontem? Ele faz você lembrar de tudo, faz você lembrar. Meu Deus, passa coisa na sua cabeça que não tem nada a ver galho com bugalho. Porque o diabo sabe que a oração só é eficaz se for de todo coração. A mente tem que estar concentradíssima para Deus ouvir.
Por isso que eu chamo de círculo concentrado. Vou te dar uma estratégia de oração que eu tenho durante toda a minha vida. Olha que interessante. Há um tempo desse atrás, eu estava com os meus alunos pelo Zoom, e eu precisava de uma resposta de Deus. E eu estava, porque o coração do homem é duvidoso, então quando você está com a alma meio turbulenta, você fica comprometido, se saber se é voz de Deus, se é emoção, se não é. Então eu jogo, e a gente estava em alguns irmãos, eu falei assim, gente, eu preciso de uma resposta de Deus. Eu gostaria que nós orássemos por 15 minutos sobre isso. Todo mundo ore, e a hora que você orar, o que vier no seu coração, você vai dizer. E começamos a orar, todos nós oramos, concentrados naquilo que eu tinha falado. Quando terminamos de orar, pastor, veio algo na minha mente, pá. O outro falou, vê isso. Todo mundo, você vê, todos eles, Deus colocou, ninguém falou com ninguém o que era para orar, e todos eles sabiam, pastor, a situação é essa. O outro disse, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Ou seja, todo mundo estava concentrado no problema. São orações compenetradas. Chega na sua casa e fala, vamos orar. Vamos mentalizar, vamos pensar só na crise. Vamos pensar, agora vamos pensar em situação agora. Vamos concentrar a oração. Isso é orar, é ocupar todo o seu coração com uma situação. Isso nós chamamos de círculos concêntricos. Está bem concentrado. Orações compenetradas. Não importa o quanto você cante bonito, toque bem, pregue bem, não importa o tamanho da sua igreja, quantos livros você escreveu, nenhum homem é maior que sua vida de oração. Ninguém é maior do que sua vida de oração. E a estatura espiritual de homem e mulher, a estatura espiritual de um homem de Deus, é do tamanho da sua vida de oração. O seu limite espiritual é a sua vida de oração. Por isso que o avivamento é um evento desesperado para uma igreja desesperada. Então a única oração que serve para trazer avivamento é uma oração desesperada. Por que eu pedi aos irmãos para a gente insistir toda quarta nos minutinhos de joelho aqui? Porque aqui você já orou um tempo. E à meia-noite, porque nós estamos concêntricos em uma única coisa. Senhor, manda o teu Espírito. Manda o teu Espírito. Manda fogo do alto. Queremos um avivamento progressivo. Temos orado pelos nossos irmãos que estão enfermos. Hoje o Fabinho, provavelmente, com a Márcia também não estão aqui. São irmãos. O povo está andando, gente, está trabalhando e pega o vírus. Então nós temos que orar. Temos que vencer as nossas batalhas, gente, orando. Não esmorecer. Se demonstrar desfrouxo no dia da batalha, sua força será pouca. E a nossa oração, ela tem que ser a maneira de Deus, ao molde antigo. Desse jeito que eu te ensinei agora. Concentrar de todo o coração. Você está orando e a mente está pensando um monte de coisa? Repreenda. Concentra, luta pela oração concentrada. Porque a única oração que chega diante de Deus é a de todo o coração.